Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como que se o dia do Senhor, né, já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Hoje eu vou trazer aqui um comentário de um pastor que ele não é dispensacionalista clássico, nem dispensacionalista progressivo, mas que vai interpretar essa passagem de forma correta. Então veja, mesmo ele não sendo dispensacionalista clássico, nem sendo dispensacionalista progressivo, né? Mas ele interpreta, né, essa passagem sobre o dia do Senhor da forma correta e sobre a vinda de Cristo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Vamos para o comentário? Então vamos para o comentário aqui. Eu vou usar o comentário MacArthur, tá bom? Para ver a interpretação dele, né, nesta passagem aqui. Os irmãos podem estar acompanhando comigo. Ele não é dispensacionalista clássico e também não é dispensacionalista revisado, tá bom? Ele também não se denomina um dispensacionalista progressivo, por assim dizer, tá certo? Ele flutua, né, nessas partes aí, mas ele faz uma distinção entre a igreja e Israel e faz as interpretações dele, né, baseado com o próprio texto bíblico. Então eu estou trazendo esse material aqui para essa explicação, para vocês verem que não é apenas dispensacionalistas que entende a passagem bíblica, né, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, como de forma errada, né, como acusam, né, os dispensacionalistas, né? Então achei bem interessante. Eu vou trazer aqui para o irmão, ó. Aqui no começo ele vem trazendo uma frase, né, escrita assim: a correção de Paulo para o erro profético, ou seja, estava acontecendo algo errado lá em Tessalonicenses que abalou eles, né? E por esse motivo Paulo teve que escrever essa carta aqui. Então ele vai dizer assim, ó, a crise profética, né? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o versículo 1. Aí ele vai explicar. Essa é a quinta menção à vinda de Cristo nas cartas aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 2, 19, 3, 13, 4, 15 e 5, 23. Ver nota de 1 Tessalonicenses 2, 19. Tá? O aspecto da sua vinda em foco aqui é identificada pela próxima frase. Nossa reunião, que transmite a ideia de todos os crentes se reunindo com o Senhor Jesus. Há uma óbvia referência ao arrebatamento da igreja descrita em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 18. E João 14, 1, versículo 3. E Hebreus 10, 25. Para a única outra utilização dessa expressão no Novo Testamento. Esse era o evento que estava abalando e alarmando os tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 1, 10, 3, 13 e 5, 9. Tá? Então, o versículo 1, aqui para MacArthur, ele vai dizer que Paulo estava falando, realmente, dando a ênfase no arrebatamento da igreja, né? Só que havia algo que estava perturbando eles, né? Então, Paulo ele começa a falar, olha, a vinda, o nosso encontro com o Senhor, né? Então, Paulo ele vai falar ali no versículo 1. No versículo 2, ele vai corrigir essa perturbação. O que estava acontecendo, né? O que estava perturbando a igreja em Tessalônica, né? Então ele vai dizer assim, ó, não se deixem abalar. Essa palavra aqui é fortíssima no versículo 2, porque também existe lá perturbar, né? Ou seja, algo estava perturbando e a gente precisava saber o que, né? Paulo ele vai dizer o que estava perturbando as pessoas de Tessalônicas. Era o arrebatamento da igreja, era o dia do Senhor, o que estava perturbando eles, né? Então ele vai explicar uma carta. Olha que explicação sensacional do MacArthur.
Esse mesmo termo grego, abalar, foi utilizado para descrever um terremoto, Atos 16, 26, e um navio ancorado e ainda assim sendo levado em meio a uma grande ventania. Junto à palavra alarmar é descrito o estado de agitação e preocupação que assolava a igreja. Veja, alguma coisa estava assolando a igreja lá, né? Eles ficaram muito angustiados, pois esperavam que o arrebatamento e a reunião eterna com o Senhor acontecesse antes do dia do Senhor. Olha a chave da questão aqui, né? MacArthur interpreta corretissimamente o que Paulo está falando no versículo 2. Eles estavam angustiados, porque eles esperavam, por tudo que Paulo já tinha escrito, que o arrebatamento da igreja seria antes da grande tribulação, ou antes do dia do Senhor, né? E ele vai continuar falando aqui, ó. Eles esperavam ser levados à glória, ao descanso celestial, e não deixados para perseguição e ira divina. Olha isso, MacArthur está corretíssimo. Paulo deve tê-los ensinados que não participariam do dia do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 5. Apocalipse 3:10. Olha aqui Apocalipse 3:10. MacArthur bom de guerra, hein? Mas eles se sentiram confusos com a perseguição que estavam experimentando e pensaram ter participado do dia do Senhor. Olha isso, né? Então muitas pessoas alegam que a igreja primitiva é a régua para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas isso não é verdade. O próprio apóstolo Paulo aqui, ele começa já a fazer o contraste e mostrar o que está certo, né? Que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. Esse erro foi reforçado por algumas mensagens que receberam, alegando que estavam realmente vamos aqui, no dia do Senhor. Paulo se refere à fonte dessas mensagens como profecia, palavra, carta. Profecia provavelmente se refere a um falso profeta que reivindicava a revelação divina, como em 1 João 4, de 1 a 3. Palavra refere-se a um sermão ou discurso, enquanto carta apontava para um documento escrito. O poderoso e prejudicial efeito dessa informação falsa foi obtida pela alegação de que procedia do apóstolo Paulo. Ou seja, eles estavam ensinando que a igreja passaria pela grande tribulação usando o nome do apóstolo Paulo. O que vocês acham que está acontecendo nos nossos dias, né? Supostamente vinda de nós, tá vendo? Quem quer que estivesse dizendo aos Tessalonicenses que eles estavam no dia do Senhor, afirmava que a informação procedia de Paulo. É a mesma coisa que as pessoas fazem hoje, né? Vão ensinando isso, dizendo que está nas escrituras, né? Mas Paulo, ele refutou isso, né? E que ele a teria profetizado, pregado ou escrito. Assim, essa mentira recebeu uma suposta sanção apostólica. O resultado foi choque, medo e alarme. É óbvio, né? Imagina, né? Obviamente, eles esperavam o arrebatamento antes do dia do Senhor, né? Porque essa é a esperança do crente, né? Pois se eles estivessem esperando um arrebatamento posterior, teriam se alegrado. Fato e verdade, né? Verdadeira essa informação. Pois a vinda de Cristo ocorreria em breve. A autenticidade apostólica nessa carta quer corrigir o erro, foi um importante e explica o cuidado de Paulo em concluir a carta com a sua própria escrita. Olha aí, ó, 3:17, Gálatas 6:11. Agora ele vai falar aqui sobre o dia do Senhor e fechar o assunto, né? O dia do Senhor, as melhores fontes textuais indicam que o dia do Senhor é a tradução correta em vez de dia de Cristo, como ocorre em algumas versões. Veja a nota de 1 Tessalonicenses 5:2. Para discussão a respeito desse dia, a ideia de que o dia do Senhor já havia chegado conflitava com o que Paulo já ensinara a eles sobre o arrebatamento, ou seja, o arrebatamento é antes da grande tribulação, que é antes também do dia do Senhor. Esse erro que tanto perturbou os tessalonicenses foi o que Paulo corrigiu. Então veja que ensinar que a igreja vai passar pela grande tribulação foi um erro
que Paulo corrigiu na sua carta aqui em 2 Tessalonicenses 2:2, mostrando que o dia não havia chegado, nem poderia chegar, até que certas realidades estivessem estabelecidas, sobretudo o homem do pecado. E aqui ele vai falar sobre a apostasia. Então perceba, irmãos, a grandiosidade de Deus e as promessas do Senhor Jesus para a sua igreja. Então não permita, né, não se deixem levar por esses falsos ensinos, né, que a igreja passará pela grande tribulação e será assolada, né, na mão do anticristo, porque essa nunca foi a promessa feita para a igreja. Os juízos destinados para as nações rebeldes e para o Israel rebelde, que não aceitou a vinda do Senhor Jesus Cristo, a nação, né, em si, não está inserida para a igreja. Descanse na santa bendita esperança na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, a qual levará a sua igreja antes da grande tribulação. Veja que mesmo o MacArthur, não sendo um dispensacionalista clássico ou revisado, ele interpreta corretamente 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Descanse no Senhor e tenha confiança que o seu rei virá a qualquer momento. Maranata, vem Senhor Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.